Vocês estão felizes com Jesus? E Ele com vocês? Ótimo. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. E eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 40 e no verso 1. Esse vai ser o nosso ponto de partida e o nosso trilho. Eu pensei bastante a respeito dessa oportunidade de falar com gente mais nova e qual que seria um bom assunto para conversar com vocês. E a verdade é que tem muita coisa, mas o que Deus colocou no meu coração diz respeito a algo que vocês que ainda vão construir muito da vida, seja a vida em Deus, do ministério, da família, algo que vocês vão precisar aprender e desenvolver para cooperar com Deus, e diz respeito a um elemento chamado paciência. E o Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você pode repetir isso comigo? Diga: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bom, essa primeira frase, esperei com paciência pelo Senhor, fala de duas coisas. A primeira delas, obviamente, é a espera. A segunda, a atitude da espera. Quando ele diz esperei com paciência no Senhor, na verdade há um jogo de palavras no original hebraico em que foi escrito. E essa frase seria quase que, se fosse traduzida literalmente, quase como que esperei esperando pelo Senhor. Na verdade, a mesma palavra traduzida como esperar, muitas vezes é traduzida como paciência. Então, alguns entendem que em vez de simplesmente ele repetir esperei esperando, a ideia esperei com paciência cabe um pouco mais. E o tema da minha mensagem hoje é esperando no Senhor. E eu gostaria de começar pelo conceito da espera. A espera é algo bom ou ruim? Para a maioria de nós, algo ruim, porque a gente é acelerado, né? Eu, particularmente, às vezes prefiro comer num restaurante que a comida não é tão boa, mas me atenda logo, do que naquele que a comida é muito boa, mas tem fila, né? Então, eu não sei você, mas eu não sou muito fã da espera. Eu, desde garoto, eu sempre fui ligado no 220, hiperativo, e muitas vezes, tudo aquilo que está relacionado a ter que esperar, para mim de cara você já pensa, ruim. Mas a pergunta é, se o salmista está dizendo que precisou esperar pelo Senhor, significa que Deus nem sempre fará tudo depressa, significa que eu e você também teremos que, em relação ao agir de Deus, às vezes aguardarmos, e se o próprio Deus entendeu que eu e você, pelo menos em algumas questões, teríamos que esperar. Jeremias 29, 14, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, né? Ele diz, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, esse Deus, que tem uma forma específica de agir na minha e na sua vida, ele diz, eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e ele diz, é algo bom. Isso envolve, inclusive, os processos que ele estabeleceu, né? Então, se eu e você enxergarmos o que é que está por trás da espera, ou o que pode estar envolvido nela, talvez a gente consiga enxergar um pouquinho mais o elemento daquilo que é bom. Eu acho que o primeiro conceito tem muito mais a ver com desconstruir o errado do que construir o certo. O primeiro conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar é que esperar não é necessariamente falta de fé. Digo isso, porque ao longo de uma vida, eu fui pilhado, provocado a exercer minha fé, a buscar Deus, e normalmente a ideia e o conceito que a gente tinha de fé é que tinha que ter resultado depressa, tem que chegar logo lá, tem que acontecer, né? E muitas vezes a ideia de estar esperando é porque não está acontecendo. Mas o próprio Davi diz que Deus se inclinou para ele, que o ouviu quando clamou por socorro, no entanto, ele teve que esperar, ou seja, o Deus que se inclinou e que ouviu não fez depressa. E o fato de Deus não ter feito depressa não significa que Davi não tenha crido. Porque se Davi não tivesse crido,
Na verdade, Deus não tinha, era feito, e não feito depois. Então, a gente tem que repensar isso. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 25, a Bíblia diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Né?